E aí, pessoal, tranquilo? Hoje eu vou resolver uma questão aqui da Unesp, de 2008, segunda fase. Uma questão bem bacana aí, bem interessante, sobre colisões. Beleza? Se essa é a primeira vez que você está aqui no canal, seja bem-vindo. Convido vocês a assistir o vídeo até o final. Se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, para quando eu postar vídeos novos aqui no canal, você receber aí. Tranquilo? Então vou colocar o exercício na sua tela, pausa o vídeo, tenta resolver, pensa um pouco aí e depois você me vê fazendo a resolução para ver se o gabarito deu certinho aí. Tranquilo? Então vou ler a questão aqui. Ele vai falar o seguinte, ó. Em recente investigação, verificou-se que uma pequena gota de água possui propriedades elásticas como se fosse uma partícula sólida. Em uma experiência, abandona-se uma gota de uma altura h0 com uma pequena velocidade horizontal. Sua trajetória é representada na figura. Então tá aí a figura aí. Na interação com o solo, a gota não se desmancha e o coeficiente de restituição, definido como F, é dado pela razão entre as componentes verticais das velocidades de saída e de chegada da gota em uma colisão com o solo. Calcule a altura h atingida pela gota após a sua terceira colisão com o solo em termos de h0 e do coeficiente f. Considere que a componente horizontal da velocidade permaneça constante e não interfira no resultado. Bom, pessoal, então vamos resolver essa questão aí. Então ele quer saber a altura máxima, né, da terceira colisão. Tranquilo? E ele fala que o coeficiente de restituição vale F. Eu não coloquei aqui o Hzinho, que é a altura que ele quer, para não poluir muito o desenho. Tranquilo? Eu vou fazer a demonstração, até porque é uma questão, um exercício de prova discursiva, então você tem que fazer a demonstração. Tranquilo? Então ele falou que essa gota de água, ela vai ser lançada aqui horizontalmente com uma velocidade que ele fala que é pequena, que eu chamei de V0, tá? E ele fala que a altura é a altura H0. Aqui eu chamei de H, tranquilo? Depois, no final das contas, a gente faz a substituição, tranquilo? Então eu chamei a velocidade dela, que ela vai sair ali na horizontal de V0, e a altura dessa gota de água de Hzinho, tranquilo? Uma coisa importante que ele falou é que a velocidade horizontal ela não vai atrapalhar nos cálculos. O que ele quer dizer com isso? É que na horizontal não vai ter atrito, tranquilo? Quando essa gota de água bater aqui, ela vai subir e não vai ter atrito no eixo X, tá? Porque poderia ter atrito. Aí a conta ficaria um pouco mais difícil, mas daria para resolver também, tá? Mas não tem atrito. Então vamos anotar isso daí, né? Vamos fazer um desenho aqui para a gente não esquecer disso. Então aqui vai ficar o seguinte. Então tá o solo aí. Essa gota de água, ela tem velocidade na componente horizontal, que eu chamei de V0, né? E depois ela vai ter uma componente na vertical por conta da gravidade, né? Vou até colocar aqui, ó. Então aqui tem a gravidade aqui atuando no eixo Y, tranquilo? Então ela vai ter uma velocidade aqui, aí ela vai colidir com o chão aqui, e depois ela vai voltar aqui, né?
Se não tem atrito, aqui, a velocidade no eixo X, ela permanece constante, tranquilo? E então a única coisa que a gente vai fazer análise aí é da colisão, porque ela vai ter perda de energia, né? Dá para perceber isso, porque ela vai colidindo aqui, vai fazendo um lançamento oblíquo aqui cada vez menor de altura. Então a gente vai analisar apenas o coeficiente de restituição, tranquilo? Que ele chamou de F, só que eu vou chamar de E. Depois a gente substitui no final das contas, tranquilo? Bom, então o que é o coeficiente de restituição? Ele até falou aí no exercício, né? Vai ser a velocidade relativa de afastamento dividido pela velocidade relativa de aproximação. Tranquilo? Então, a velocidade relativa de afastamento em relação ao chão e de aproximação em relação ao chão. Como essa gota de água ela vai sair de uma altura hzinho, eu consigo calcular qual é a velocidade com que ela vai chegar aqui, né? Então, quando ela chegar aqui no chão, ela vai ter uma velocidade no eixo y igual a raiz de 2gh, tá? É só você substituir aqui na equação de Torricelli. Aqui em relação ao eixo y, gravidade e altura, né? Aí a velocidade inicial no eixo y é zero, porque ela vai ser abandonada aqui, né? Ela vai sair com uma velocidade v0, só que no eixo y é como se ela fosse abandonada. Então ela tem velocidade zero aqui. Ela só vai ter velocidade no eixo x no início. No início ela só vai ter velocidade no eixo x, tá? Então aqui é zero no eixo y. Aí a velocidade final ao quadrado (2g hzinho, que é a altura aqui, tá? Então a velocidade com que ela vai chegar aqui no chão é raiz de 2g hzinho, tranquilo? Então essa é a velocidade com que ela vai chegar no chão. Então vamos fazer a análise aqui no eixo. Para a nossa primeira colisão, quando ela for fazer o lançamento oblíquo aqui, no eixo x, a velocidade vai continuar v0, que ele afirmou lá. E não tem forças aqui no eixo x, então ela vai continuar com velocidade aqui v0. Então aqui, velocidade v0. E no y? Bom, no y, ela vai chegar com velocidade no eixo y aqui no chão, raiz quadrada de 2gh, tranquilo? E essa é a velocidade de aproximação. A velocidade de afastamento é a velocidade com que ela vai subir aqui. Tranquilo? Então ela vai subir aqui com uma velocidade aqui. Então quando ela colidir com o chão, ela vai ter essa velocidade. Então essa velocidade é a velocidade de aproximação. Então se a gente colocar ali, vai ficar aqui o E vezes a velocidade relativa de aproximação, que é raiz quadrada de 2g hzinho. Isso daqui é igual à velocidade relativa de afastamento. Eu vou chamar de Vy'. Tá, tranquilo? Então esse Vy' é a velocidade com que ela vai subir aqui. Então, na nossa primeira colisão aqui, que ela vai fazer o lançamento oblíquo, então aqui vai no eixo y, ela vai subir com essa velocidade aqui, ó.
Tranquilo? Então, na primeira colisão, ela vai descer, raiz quadrada de 2GH, vai colidir com o chão, vai sair com velocidade para cima, Vy', e vai ser essa velocidade aqui, ó, raiz de 2GH, que multiplica o coeficiente de restituição, tranquilo? E no eixo horizontal, continua com velocidade V0, tranquilo? Bom, aí ela vai subir com essa velocidade Vy, vai chegar aqui na segunda colisão, com velocidade para baixo aqui, com a mesma velocidade com que ela saiu aqui para cima. No eixo X vai continuar com a velocidade V0. Então, para a segunda colisão, no eixo X, velocidade V0, e no eixo Y, ela vai sair aqui para cima com uma velocidade Vy, duas linhas, tranquilo? Ela vai chegar com velocidade para baixo aqui com Vy. Velocidade de aproximação vai ser essa daqui. Porque ela saiu com Vy' aqui, vai chegar com Vy' aqui para baixo, colidir com o chão e subir com velocidade Vy, duas linhas. Tranquilo? Então, se a gente jogar lá na fórmula para calcular o coeficiente de restituição, você vai ver que a velocidade relativa de aproximação agora vai ser esse cara aqui. E quando eu pegar esse cara aqui e passar multiplicando o E, vai aparecer um E ao quadrado vezes raiz de 2GH. E esse cara aqui vai ser o Y, duas linhas. Tranquilo? Então ele vai subir aqui com velocidade E ao quadrado, que multiplica 2GH, raiz de 2GH. Tranquilo? Bom, a ideia, eu acho que você já pegou, né? Se para a primeira colisão, você percebe que no eixo X continua V0. V0, V0, aqui vai continuar V0. Aí perceba que para a primeira colisão teve E elevado a 1, que multiplica a raiz de 2GH. Na segunda colisão, E elevado a 2, que multiplica a raiz de 2GH. Na terceira colisão, não é difícil perceber, vai ser E ao cubo, que multiplica a raiz de 2GH. Tranquilo? E para a quarta colisão, E a quarta, que multiplica 2GH. E para a enésima colisão? Bom, para a enésima colisão, esse carinha aqui vai batendo aqui e vai ter N colisões. Então lá na enésima colisão vai ser no eixo horizontal V0 e no eixo vertical E elevado a N, que multiplica 2GH. Tranquilo? Bom, aí é o seguinte. Vamos recordar lá em lançamento oblíquo qual é a distância máxima, né? Qual que é a distância? A distância máxima não, né? Qual que é a distância quando você faz um lançamento oblíquo que uma partícula alcança, né? Então, se fez um lançamento oblíquo aqui, eu quero saber qual que é essa distância aqui, ó, a amplitude dela, certo? Se a gente recordar lá, a amplitude, ela vai estar relacionada à velocidade aqui no eixo X, certo? Então, você vai ter que a amplitude é V0x vezes o tempo total, né? Que é o tempo de subida mais o tempo de descida. E o tempo de subida é igual ao tempo de descida, tá? Então a amplitude aqui que ela vai alcançar, a distância que ela vai alcançar aqui, a gente jogar lá na equação do movimento uniforme, porque está no eixo X,
vai ser A é igual a componente da velocidade no eixo x vezes o tempo total com que ela vai fazer esse lançamento oblíquo. Tranquilo? Então, para a gente descobrir o tempo total, basta a gente analisar o tempo de subida, porque o tempo de descida vai ser igual, né? Então, como a gente está analisando o eixo y, agora é um movimento variável. Então a gente tem que jogar lá na equação do movimento variável. Y, velocidade no eixo y, v0y, menos a aceleração que multiplica o tempo de subida. Só que a aceleração aqui é a gravidade, né? Então já vou substituir aqui, ó. A velocidade final no eixo y é igual à velocidade inicial no eixo y menos g vezes o tempo de subida, tá? O tempo de subida que ele vai demorar aqui, ó. Só que quando ele estiver lá na altura máxima, ele não vai ter velocidade no eixo y, né? Ele vai ter velocidade inicial aqui no eixo y. Na altura máxima, a velocidade no eixo y é zero, tá? Então, na altura máxima, ele vai ter velocidade zero e aí ele começa a cair de novo, tranquilo? Então, aqui vai ser zero. Passa esse GTS para o outro lado. A GTS é igual a V0Y. Passa esse G aqui dividindo. Você vai ter que o TS, que é o tempo de subida, é esse cara aqui. V0Y, velocidade inicial no eixo Y. Opa, aqui é G, né? Velocidade inicial no eixo Y dividido pela gravidade. Tranquilo? Esse é o tempo de subida. Só que o tempo de descida é a mesma coisa. O tempo que ele demora para subir é o tempo que ele vai demorar para descer. Então o tempo total desse cara aqui, tempo total, é 2 vezes V0Y dividido por G. Tranquilo? Aí eu vou pegar esse tempo total e colocar aqui para achar a distância que ele vai alcançar no lançamento oblíquo. Tá? A amplitude ali. Então vai ficar... Fazer aqui, ó. Aqui o A. V0x vezes o tempo total. O tempo total é 2 vezes V0y sobre G. Então vai ficar aqui a distância aqui que ele vai alcançar o lançamento oblíquo é 2 vezes V0x vezes V0y dividido por G. Tranquilo? Então tá aqui a distância que uma partícula vai alcançar no eixo X em um lançamento oblíquo. Tranquilo? Então, qual que é a ideia aqui? Se eu quiser descobrir qual que é essa distância aqui, no meu primeiro lançamento oblíquo, que eu vou chamar aqui de D1, então eu vou chamar essa distância aqui de D1, que é essa distância aqui, ó. Essa distância aqui de D1. Se eu quiser calcular quanto que vale essa distância aqui, para esse lançamento oblíquo, que eu chamei de D1, é só colocar aqui, ó, no lugar do A o D1, 2 vezes V0x, eu chamei de V0, calcular, substituir aqui o V0y, que nesse caso aqui a gente achou, né?
vale E, raiz quadrada de 2gh dividido por G. Então vamos fazer isso. Para o D1, vai ficar 2 vezes V0 x, vou colocar V0, né? Que é a velocidade no eixo x aqui, que eu chamei lá. A velocidade no eixo y está aqui. E a velocidade inicial, né, com que ele sai aqui, acima. E raiz quadrada de 2gh dividido por G. Então vai ficar aqui o D1, 2 vezes V0, vezes o E. Se eu colocar esse G aqui dentro da raiz, vai ficar um G quadrado aqui dentro da raiz, corta G no numerador com o denominador. Isso daqui vai ficar assim, ó, 2h por G. Tranquilo? Então essa daqui é a distância com que essa gota de água vai fazer aqui, a fazer o lançamento oblíquo. Então ela faz o lançamento oblíquo. E qual é a amplitude aqui? Qual que é a distância que ela alcança aqui? Eu chamei de D1, dá para calcular essa distância aí, tranquilo? Aí eu posso fazer, ele pode pedir essa distância aqui, né? D2. O D2, a gente não precisa nem fazer conta, né? D2 vai ser 2 vezes V0, que multiplica E ao quadrado, porque agora a gente está fazendo por segundo lançamento oblíquo, raiz quadrada de 2gh. Aí eu vou colocar o G dentro da raiz, né? Então vai ficar 2h sobre G. Então isso aqui está dentro da raiz. Tranquilo? Então esse daí é o D2. Se eu quisesse achar o D3, mesma ideia, certo? Só que aí, e se ele pedisse a distância total, né? A distância desde da origem até aqui. Então a gente já sabe calcular cada distância aqui, ó, certo? Lá no exercício ele pediu a altura máxima, mas ele poderia pedir essa distância aqui, ó. Aí é só fazer a mesma ideia. Só que se ele pedisse a distância do início aqui até o final, vamos calcular essa distância aí, para a gente ampliar aí nosso conhecimento e resolver o exercício e ampliar o conhecimento, né? Eu acho que na hora da prova você já ia calcular a altura aqui, né? Você ia fazer a demonstração e calcular a altura, mas eu estou fazendo geral aqui para o nosso conhecimento expandir aí, tranquilo? Então, eu vou falar que essa distância aqui, ó, daqui até aqui, eu vou chamar de D, tranquilo? A distância daqui até aqui, eu vou chamar de D, tranquilo? Vou chamar de Dzão. Aí, essa distância aí, o que vai ser essa distância? A distância daqui até aqui, ó, vai ser o D1, o D2, o D3, o D4, o D5, o D6, até o DN, tranquilo? Então vai ficar o D1, D2, D3, e assim vai. Então vai ficar aqui o D. Quem é o D1? O D1 é esse cara aqui, ó, 2 V0E raiz quadrada de 2h sobre G. Aí o D2, D2 é 2 V0 E ao quadrado raiz quadrada de 2h sobre G. E assim vai, pessoal, até o enésimo caso, né? E elevado a n, que multiplica raiz de 2hg. Tranquilo? Então vai até o
termo. Aí perceba que eu tenho V0, o 2 e o raiz de 2HG em todos os fatores. Eu posso colocar em evidência. Então vai ficar aqui o D é 2V0 raiz quadrada de 2H sobre G, que multiplica o E mais o E elevado a 2 mais o E elevado a 3 mais o E elevado a 4 e assim vai até o E elevado a N. Certo? O negócio vai embora. Não tem fim. Tranquilo? Vai até enésima colisão aqui. Tranquilo? Aí perceba que esse cara aqui é uma PG infinita, né? É uma PG infinita, porque não tem fim, ela vai embora. Então vai ficar aqui D é 2V0, que multiplica a raiz quadrada de 2H sobre G. E esse cara está multiplicando esse cara aqui. Recorda lá que uma PG infinita é o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Então, é o primeiro termo, 1 menos a razão. Se você não tiver recordado aí, dá uma estudada aí em PG infinita, tá? Como calcular a soma de uma PG infinita. Então, é isso daí, pessoal. Então, esse cara aqui, ele é a distância, né, daqui até aqui. Só que perceba que falta essa distância aqui ainda. Essa distância aqui, ó. Eu vou chamar de D0. Certo? Então, esse cara aqui, essa distância daqui até aqui, ó. Só que eu tenho que somar o D0 para calcular a distância total. Do início até a enésima colisão. Tranquilo? Então vai ficar aqui D. Eu vou apagar para... senão vai ficar muito apertado aqui, a gente não vai entender nada, né? Então eu vou apagar essa parte aqui, tá, pessoal? Apagar essa parte aqui, ó. Pra gente continuar aí. Beleza? Se você quiser tirar um print aí. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, tá lá. O D, que é essa distância aqui. Só que falta esse D0 aqui. Então, o D total, colocar DT, é o Dzão mais o D0. O D total vai ficar esse cara aqui. 2V0, que multiplica a raiz quadrada de 2H sobre G. Isso daqui que multiplica E dividido por 1 menos o E, mais o D0. Aí essa distância aqui do D0, perceba que é o tempo só de queda, né? O tempo só de queda, se a gente colocar lá na equação movimento variável, vai ficar aqui o Hzinho é igual a G, tempo de queda ao quadrado sobre 2. Passo o 2 multiplicando, vai ficar aqui o tempo de queda é 2H, passo o G dividindo, o T, tá, o T ao quadrado, vou tirar a raiz. Então, tempo de queda para esse cara aqui, ó, esse cara que cair aqui, é raiz quadrada de 2HG. Tranquilo? Então, se a gente calcular o D0, é o V0x vezes o tempo de queda. Só que o V0x é o V0, né?
Então, V0 que multiplica 2HG. Que multiplica a raiz quadrada de 2HG. H sobre G, né? Aí vai ficar esse cara aqui, V0, que multiplica 2H sobre G. Tranquilo? Aí eu vou apagar aqui agora, para a gente melhorar um pouco mais essa expressão aí, tranquilo? Bom, então melhorando um pouco mais isso daí, pessoal, a gente vai achar aqui o D total. Posso colocar o V0 e o raiz quadrada de 2HG em evidência. Então vai ficar V0 que multiplica a raiz quadrada de 2H sobre G. Esse cara aqui vai multiplicar o 2 vezes esse cara aqui. Vai ficar 2 que multiplica E sobre 1 menos E. Mais 1. Tranquilo? 2 que multiplica esse cara aqui. Mais 1. Então esse cara aqui é a distância total. Muito legal isso daí, né? Então tá aqui a distância total. Essa daí é a distância total, pessoal. Da origem até aqui, ó. Então você solta essa gota de água, ela vai pingando, certo? Até vai pingando aqui várias vezes aqui, ó, N vezes. Para você achar a distância total, é só essa expressão aqui, tranquilo? Aí é só você substituir aqui o coeficiente de restituição, você vai achar a distância total que essa partícula, essa gota de água aqui vai alcançar, tranquilo? No eixo X aqui, ó. Agora a gente vai fazer um caso genérico para a altura. Então, por exemplo, se eu quiser calcular essa altura aqui, ó, da primeira colisão, que eu vou chamar de H1, eu posso calcular essa altura aqui também. Eu posso calcular essa altura aqui também, ó, que eu vou chamar de H2. Posso calcular essa altura aqui, que eu vou chamar de H3, que é inclusive a altura que ele pede na terceira colisão. Posso calcular até o HN. Tranquilo? Então vamos fazer para altura. Deixa eu só ver se está gravando certinho aqui. Então tá beleza. Bom, aí pessoal, então para a gente calcular a altura máxima de um lançamento oblíquo, você lembra lá da equação de Torricelli, né? Então V ao quadrado, V0 ao quadrado, menos, porque a partícula está subindo e ela está indo de contra a gravidade, tá? Então é menos 2GH. Esse H aqui vai ser a altura máxima. Por exemplo, se eu quiser calcular o H1, então coloco H1 aqui. Aí na altura máxima, a velocidade no eixo Y, aqui na altura máxima é zero. Então esse cara aqui é zero. Aí passa para lá, vai ficar 2GH1 é igual a V0 ao quadrado, V0Y ao quadrado. Aí passa dividindo, né? Vai ficar H1 V0Y ao quadrado sobre 2G. H1. Quem é o V0Y ao quadrado? Eu estou calculando a altura máxima desse cara aqui, na primeira colisão do lançamento oblíquo. Tranquilo? Então vai ser esse cara aqui, ó. Essa velocidade aqui, ó. Tranquilo? Então quando eu substituir ali, vai ficar E raiz quadrada de 2GH. Tudo isso daqui ao quadrado, dividido por 2G. Tranquilo? Então vai ficar aqui o H1, E ao quadrado. Aqui ao quadrado vai sair da raiz, então vai ficar 2GH dividido, né, por 2G. Eu posso simplificar o 2G aqui,
Vai ficar aqui o H1 é E ao quadrado que multiplica o H. Esse H aqui é a altura máxima, é a altura inicial, tá? Esse H aqui é a altura inicial. E esse H1 aqui é a altura máxima para primeiro lançamento oblíquo, por primeiro lançamento oblíquo. Ele fez a primeira colisão aqui e fez o primeiro lançamento oblíquo. Tá? Então, para mim calcular H1, essa altura aqui é E ao quadrado vezes H. Tranquilo? Se eu calcular a altura H2, você vai ver que vai aparecer um H2 aqui. Vai aparecer esse cara aqui, aí esse cara aqui ao quadrado vai dar E na quarta. Vai acabar cancelando o 2G aqui, e você vai ver que essa altura aqui, H2, para o segundo lançamento oblíquo, é igual a E elevado à quarta vezes o H, que é a altura inicial aqui da partícula ou da gota de água, tá? Se eu generalizar, vai ficar aqui o H pro máximo, né? O H máximo para a enésima colisão aqui vai ser o E elevado a N, 2N, né? Porque vai aparecer o E elevado a N, só que tá aqui ao quadrado, né? Vai aparecer esse cara aqui vai estar elevado a N aqui, ó. Esse cara. Pessoal, barulho aqui de furadeira. Vamos ver se vai parar. Vou parar um pouquinho aqui, para senão o barulho vai atrapalhar, tá? Bom, então vamos lá, pessoal. Aproveitar que o barulho acabou aqui. Então, como que eu faço para me calcular a altura máxima da enésima colisão? Então vai ficar aqui a altura máxima da enésima colisão, vai ficar E. Vai aparecer um 2N aqui, né? Mas eu vou fazer assim, ó. E. Da enésima colisão vai ficar E elevado a N, que multiplica a raiz quadrada de 2GH. Só que tudo isso daqui está ao quadrado, né? Porque eu estou elevando esse daqui, cara aqui ao quadrado. Tranquilo? Por causa desse cara aqui, ó, V0y ao quadrado. Só que agora para a enésima colisão, esse cara aqui ao quadrado, dividido por 2G. Então vai ficar aqui a altura máxima. Vai ficar E elevado a N elevado a 2, vai ficar E elevado a 2N. Quando eu elevar essa raiz quadrada elevado ao quadrado aqui, vai sair a raiz, 2G vai cortar com 2G, vai sobrar o H. Então tá aqui a fórmula para a gente calcular a altura máxima para qualquer número que seja a colisão. Se a colisão que ele quer a altura máxima, ele quer da 10ª colisão, é só colocar no lugar de N aqui o número 10. Certo? Então ficou fácil agora a gente resolver a questão. Então perceba quanta coisa a gente demonstrou aqui para a gente resolver essa questão. Então acredito que expandiu bastante o nosso conhecimento aí, né? Então ele quer a altura máxima para a 3ª colisão. Então é só vir aqui no lugar do N e colocar o 3, tranquilo? Só que não se esqueça que ele chamou o coeficiente de restituição de F e a altura inicial aqui ele chamou de H0, tranquilo? Então o H para a 3ª colisão vai ser o F, né? Ele chamou de F, então vai ser o F elevado a 6 vezes o H0. Então tá aqui o H0. Tranquilo? Então tá aí. Tá aqui, né? O gabarito da nossa questão aí da Unesp, né? Segunda fase de 2008. Uma bela questão que a gente viu bastante coisa, né? Como calcular a distância aqui total, como calcular a altura de qualquer lançamento oblíquo aqui, né? E ele pediu para calcular a altura aqui
do terceiro lançamento, né? Terceiro lançamento oblíquo aqui, da terceira colisão. Então, esse é o gabarito. H da terceira colisão, o H máximo da terceira colisão é igual a F elevado a 6, que multiplica H0. Tranquilo? Bom, pessoal, então se você gostou da videoaula, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para quando eu postar vídeos novos aqui você receber aí. Tranquilo? Então vejo vocês até a próxima.